Um tipo de objeto que aparece muito ali em Israel e nos arredores de Israel, em escavações arqueológicas, são estatuetas, né? Pequenas imagens feitas de deuses e deusas. Várias delas foram encontradas em Ugarit, por exemplo, no antigo reino de Ugarit, onde hoje é a Síria. Na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, tem várias imagens que foram encontradas ali. E em Israel, no que era o reino de Israel e o reino de Judá, também muitas imagens, milhares de imagens de deuses e deusas foram encontrados. E essas imagens são referidas como ídolos na Bíblia, né? Aparece muito esse tema na Bíblia das imagens feitas de deuses estrangeiros e até imagens feitas de Deus, do Deus tutelar mesmo de Israel e Judá, que é chamado de Javé, ou Yahweh, ou Jeová, ou Yahoo, como queira vocalizar o nome desse Deus. Mas assim, eu queria pegar nesse vídeo qual que é a lógica dessas estátuas, né? Como é que elas funcionavam efetivamente no dia a dia ali dos cultos que aconteciam naquela região, quais que eram os rituais também que eram utilizados no processo de fabricação e utilização dessas estátuas, e a gente tem muitos testemunhos disso em textos antigos, né? Por sorte, a gente tem essa informação para além da matéria em si da estátua, a gente tem vários textos que falam sobre a fabricação e o uso delas. E por fim, eu queria explorar também essa ideia da crítica que aparece na Bíblia à fabricação de estátuas, tanto para outros deuses quanto para o Deus de Israel. Antes disso, eu queria dizer que esse vídeo tem o apoio da Insider, né, que patrocina aqui e apoia o canal de uma forma muito importante. E se você não conhece ainda as camisetas tecnológicas da Insider e outras peças também que eles fabricam, dá uma olhada lá no site, tem o cupom de desconto aqui do canal, que é o cupom ESTRANHA. Eles têm descontos especiais lá no site, né, somando esses descontos com o cupom você consegue mais descontos ainda. Então eu recomendo fortemente que você conheça, né, os produtos da Insider, que realmente são muito bons. Eu estou sempre utilizando, né, tanto gravando aqui quanto em qualquer ambiente. Fui em vários podcasts aí na semana passada. Estive de Insider em todos eles, porque realmente é a única coisa que eu uso praticamente hoje em dia. Então, caso você queira conhecer a Insider, clique no link aí que vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, mas começando então pelas estátuas em si, né? Como eu disse, a gente encontra milhares dessas estátuas na região de Israel e nos arredores, no chamado Antigo Oriente Próximo. E essas estátuas são geralmente pequenas, né? Principalmente aparecem em formatos menores, entre 10 e 30 centímetros de altura. Isso tem uma relação com as limitações até tecnológicas da produção, né, metalúrgica desses objetos, que muitas vezes eram feitos de metal, né? Mas assim, além dessas estátuas de metal, tem também estátuas de madeira, que claro, arqueologicamente a gente encontra muito menos, porque a madeira apodrece, né? Não sobrevive ao tempo tão bem quanto o metal. E a gente deve falar também que além de estátuas figurativas, né, que representam a aparência dos deuses, tem outras formas de produzir imagens de deuses que são mais simples, né, como por exemplo erguer uma pedra, que são as chamadas estelas, que funcionam também para marcar a presença de uma divindade, né? E aqui a gente já entra na questão da função dessas estátuas, função dessas representações, dessas imagens divinas no contexto religioso do Antigo Oriente Próximo, que se aplica tanto a Israel e Judá quanto aos arredores. E aí, só para ilustrar com alguns trechos que aparecem na Bíblia, por exemplo, que falam dessas estatuetas, tem um trecho muito interessante no livro de Gênesis que fala da esposa de Jacó, que é o patriarca de Israel, né? E uma das esposas dele, que é Raquel, sai da casa do pai roubando algumas imagens que eram deuses domésticos que o pai tinha. Ela leva esses deuses com ela, porque esses deuses garantem proteção, etc, né? Então ela leva esses aparatos culticos para ela continuar podendo fazer os cultos dela depois de sair da casa do pai. E tem uma outra história ainda mais interessante sobre estatuetas, né, imagens de deuses, que aparece no livro dos Juízes, que é a história de Micas ou Miqueias, que é uma figura que junto com a mãe dele, eles derretem um dinheiro, né, moedas, para fazer uma estatueta, que é uma estatueta que representa Javé, né? É um ídolo do Deus de fato de Israel. O texto não diz com todas as letras isso, né? Não coloca numa frase assim totalmente explícita isso, mas está totalmente subentendido ali pelo contexto, né? Porque o dinheiro era dedicado a Javé, a mãe de Micas invoca Javé, um levita é contratado para ser sacerdote nesse templo e atrair o favor de Javé para esse templo. Então, assim, é uma história bem curiosa, depois vale a pena vocês fazerem a leitura completa aí, mas eu não vou desenvolver tanto aqui no vídeo, porque a gente precisa falar de outras coisas. Mas essa história é interessante porque mostra a possibilidade ali de pessoas terem tentado fazer imagens de Javé, mesma coisa que é proibida ali, segundo as leis que aparecem nos textos bíblicos, mas nem toda lei é respeitada, né? E, inclusive, o autor do texto fala assim, lamenta esse episódio dizendo, naquele tempo ainda não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, né? Ou seja, quando tiver um rei em Israel, as pessoas vão deixar de fazer o que parece certo aos seus próprios olhos e obedecer o rei, que passa a monopolizar, né? Exercer o monopólio
da organização dos cultos. Então ele decide qual culto é legítimo, qual não é, qual tipo de templo é legítimo, qual não, em qual região pode ter culto, em qual não pode, como a gente vai ver ao longo do livro de Reis, né? Em que inclusive alguns reis em Israel, a maioria deles inclusive, vai oficialmente promover cultos que não são de Javé, né? Cultos que os autores da Bíblia consideram inadequados. Mas assim, nem é tanto esse o ponto que eu queria trazer, o ponto que eu quero trazer é a importância desses objetos no contexto de estabelecimento de um templo, né? Você precisa ter um objeto ali que concretiza, que simboliza a presença real do Deus, para que você possa, inclusive, levar ofertas, oferendas para esse Deus e cultivar, assim, os deuses, né? Cultuar os deuses, como você cultiva uma planta, você precisa cultuar os deuses também, cuidar dos deuses para que eles sejam favoráveis a você, né? Para que ele possa trazer a chuva, possa garantir a sobrevivência das crianças no parto, possa garantir a proteção no contexto de guerra e por aí vai. Então essas estatuetas têm a função de representar, né, de marcar a presença local do Deus e também de ser o recipiente ou de receber as ofertas e oferendas levadas para aquele Deus. Então, se você quer alimentar os deuses, né, levar algo de bom, de comer, de beber para os deuses, você tem que levar isso em algum lugar e aí a estatueta marca o local onde isso vai ser recebido. E especificamente sobre o fato de levar ofertas, né, comida e bebida para os deuses na antiga Mesopotâmia, a gente tem muitos textos que falam sobre isso, né, e geralmente o que acontecia era que esses deuses eram alimentados, né, simbolicamente 2 vezes por dia. Tem um autor que inclusive diz o seguinte, né, acreditava-se que os deuses precisavam de comida e bebida assim como os humanos. Por isso, 2 vezes por dia, uma refeição em uma bandeja era colocada sobre um suporte diante das estátuas divinas nos templos, uma de manhã e outra ao entardecer. Essas refeições regulares eram preparadas e servidas por sacerdotes. E é até interessante que a gente encontra um paralelo muito próximo disso na Bíblia mesmo, no culto de Javé, que é no livro de Números. A gente tem ali que Javé falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas o seguinte: tereis o cuidado de me trazer no tempo determinado a minha oferenda, o meu manjar, né, o meu alimento, na forma de oferenda queimada de perfume agradável. Oferenda queimada porque o alimento ele chega ao Deus subindo, nesse caso, né? Assim como os gregos queimavam também animais para Zeus, por exemplo, ou os deuses uranianos, né, os deuses do céu em geral, você leva o alimento até o céu por meio da fumaça que sobe quando você queima o alimento, né, que é o holocausto, queimar todo o animal. Por isso que o altar para esses deuses celestiais era sempre do lado de fora do templo, né? Não podia ter uma construção obstruindo essa fumaça de levantar e chegar no Deus. Mas aí continua no texto, né? Tu lhes dirás: estas são as oferendas queimadas que oferecereis a Yahvé. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano perfeitos como holocausto perpétuo. Então, perpetuamente, para sempre, 2 cordeiros devem ser oferecidos queimados para Yahvé. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã e oferecerás o segundo em holocausto ao crepúsculo, da mesma forma que no resto dos cultos ali que a gente encontra no Antigo Oriente Próximo. E aí, continuando, com a oblação, né, a oferta também de 1/10 de medida de flor de farinha, amassada em 1/4 de medida de azeite virgem. Então, é um pão feito da melhor parte da farinha e da melhor parte do azeite, que também acompanha esse cordeiro aí na refeição. A sua libação, e aqui agora entra a bebida, né? A libação é líquidos em geral que são derramados para os deuses, então você pode derramar azeite, vinho, cerveja, né? Vários líquidos podem ser derramados, né, para os deuses como oferta. E aqui a gente tem a libação, que será de 1/4 de medida para cada cordeiro. No santuário será oferecida a libação de bebida fermentada a Yahvé. O termo em hebraico aqui não especifica se é, por exemplo, vinho ou cerveja ou algo parecido, mas é uma bebida alcoólica, não uma bebida inebriante. E aí o texto conclui dizendo que com o segundo cordeiro farás o holocausto do crepúsculo, farás com a mesma oblação e com a mesma libação da manhã. Então, da mesma forma em que o primeiro cordeiro foi oferecido com pão e bebida fermentada, o segundo também será ao entardecer, como oferta queimada em perfume agradável a Yahvé. Então está descrito aí no livro de Números esse cuidado, nesse cultivo com o Deus no contexto de Israel. E aqui tem um detalhe interessante que é que no livro de Números não tem nenhuma imagem presente ali, né? O texto não fala de nenhuma estátua, nenhuma figuração concreta representante do Deus que esteja nesse momento cultico. Isso porque, claro, a perspectiva dos autores do livro de Números é de que não deveriam ser feitas imagens de Javé.
né? Então aqui a imagem não aparece. Mas em geral, no Antigo Oriente Próximo, a gente encontra imagens presentes nesse contexto de entrega de oferendas. E é interessante, né, que eu falei até de uma representação, como se fosse assim, não é exatamente o Deus, mas uma coisa que representa o Deus. Só que essa distinção entre a estátua, né, o ídolo, como aparece na Bíblia, a imagem, e o Deus propriamente, ela é propositalmente ofuscada na mentalidade antiga. Claro que materialmente os caras faziam esses objetos, mas fazia parte do rito de transformar ou reconhecer a divindade daquele objeto, a sacralidade daquele objeto, apagar essa relação de produção. Seria muito estranho eu entregar algo para algo que eu mesmo fiz, né? Ou seja, que é menor do que o que é um produto meu, que eu criei, em vez de ser o meu criador. Então, na dinâmica, digamos assim, meio que da psicologia da religião daquele contexto, essa relação era propositalmente apagada, né? O objeto ele se transformava depois de feito no Deus mesmo, na presença real do Deus. Tem até um autor que relaciona isso conceitualmente com a ideia de transubstanciação da teologia católica, né, que é quando aquela hóstia, que é um pão feito, né, um material que foi de trigo, que foi produzido mesmo por pessoas, ele, sei lá, na cozinha, por meio do milagre da transubstanciação que é operado ali pelo sacerdote no contexto da missa, esse objeto passa a ser realmente o corpo de Cristo, né? A presença real de Cristo. Para ler diretamente as palavras desse autor, né? A estátua se torna, ele está falando das estátuas do Antigo Oriente Próximo, né? De culto. A estátua se torna misticamente aquilo que representa, né? Ou seja, o Deus, sem, no entanto, de forma alguma limitar esse Deus, que permanece transcendente, né? Se essa estátua quebra, o Deus não deixa de existir, né? Mas a estátua é o Deus, mas ao mesmo tempo o Deus a excede. E ao vir a ser dessa maneira, ao se transformar dessa maneira, a estátua deixa de ser apenas madeira terrena, metais preciosos e pedras, deixa de ser obra de mãos humanas. Ela se transubstancia, torna-se um ser divino, o próprio Deus que representa. E nos textos antigos a gente encontra mesmo testemunho desse processo, por exemplo, num texto babilônico que diz, né, que o artesão, depois de produzir a estátua, ele diz: eu não o fiz, né, não fiz esse objeto cultico. Ninagal, que é Ea, o deus da forja, o fez. Né? Ninagal é o deus da forja, e foi ele que fez essa estátua, não fui eu. E quem diz isso é quem fez a estátua. Então, realmente, esse fenômeno de o que é chamado na sociologia, na psicologia da religião, de alienação, né? Que é você chamar de alheio, de externo, do outro, aquilo que lhe é próprio, que foi você mesmo que fez, aquilo que você é o produtor. E tem outro texto também de Nínive que diz o mesmo tipo de ritual, né? Em que o artesão diz: eu não a fiz, não fui eu que fiz a imagem, Ninildu, que é o Ea da carpintaria, a fez. Aqui no caso é uma imagem de madeira, e aí o Deus invocado como o verdadeiro autor por trás da imagem é o Deus da carpintaria, não o Deus da metalurgia, como no outro texto. E há, enfim, vários hinos e orações que trazem esse tema, né, de que a estátua nasceu no céu, que a estátua, a partir daquele momento, é contada entre os deuses, seus irmãos. Aquele objeto passa a ser chamado de o Deus propriamente, o coletivo de objetos é chamado de os deuses, e não são mais meramente objetos fabricados, produzidos pela mão humana, mas são realmente agora a presença real dos deuses, né? Capaz, inclusive, de receber as oferendas e capaz de emanar, né, produzir algum tipo de efeito positivo na sua realidade regional ali, trazendo, sei lá, a chuva, trazendo prosperidade para os campos, para as mulheres na hora do parto e por aí vai. E aí a gente chega justamente na crítica que aparece na Bíblia em vários trechos, né, principalmente nos profetas, a esse tipo de estratégia cultual que é a crítica feita aos ídolos, né? A crítica aos ídolos que aparece na Bíblia fundamentalmente não é uma crítica à existência, um questionamento da existência de outros deuses. Ela é fundamentalmente uma crítica a um tipo de culto, que é o culto por meio de imagens divinas. É um ídolo se for de Javé, assim como é um ídolo se for de Baal, de Asherá, de Quemosh ou qualquer deus que seja. É claro que os autores da Bíblia condenavam também o culto de outros deuses, né? Eu não estou dizendo que não. Mas a crítica aos ídolos especificamente não é uma crítica aos outros deuses, é uma crítica aos ídolos. Os ídolos são as imagens materiais dos deuses, que são consideradas
ridículas pelos profetas, né, que são artefatos das mãos humanas e que se passam por seres divinos ou poderosos ou sobre-humanos. E é por isso que, no contexto dessa crítica à idolatria nos profetas, como em Isaías, o autor vai fazer questão de trazer à superfície da consciência o fato de que aqueles objetos foram produzidos por quem cultua os deuses por meio desses objetos, né? Aquele processo de alienação que faz parte da produção ritual do objeto, né? Que é depois que ele está pronto, você fala que não foi você que fez, porque aí ele pode ser efetivamente o Deus superior a você mesmo, mais valioso do que você que o produziu. A crítica à idolatria bíblica, ela vai desalienar propositalmente isso para quebrar o encanto, por assim dizer, né? O Max Weber, inclusive famoso sociólogo, ele falava do processo de desencantamento do mundo, ou desmagificação do mundo, e ele colocava os profetas bíblicos ali no início desse processo de desencantamento mágico do mundo, né? Que é um desencantamento religioso do mundo. Por meio da religião, de um tipo de religião específica, você remove a magia, o encanto de pelo menos parte da realidade. E é isso realmente que os profetas vão buscar, né? Desencantar, quebrar o encanto desses objetos. E, por exemplo, a gente encontra em Isaías um trecho que é muito interessante, que traz à tona o processo de produção para quebrar esse encanto, né? Então o texto diz: os que modelam ídolos nada são, as suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito. O ferreiro faz o machado na brasa, trabalha-o a martelo, faz tudo com a força do seu braço. Acaba faminto e sem forças, por não ter bebido água, sente-se esgotado. O carpinteiro estende o cordel, esboça a imagem com giz, trabalha com o cinzel e a desenha com o compasso. Dá a ela a forma humana, a beleza de um ser humano, a fim de que habite uma casa. Então ele vai descrevendo os pormenores justamente do processo de produção da imagem, que é o que ritualmente quem produz a imagem quer apagar, né? Isso faz parte, como eu disse, do processo de ativação da estátua, né? Que inclui também outros rituais, como a questão da cerimônia ou o processo de abertura da boca, que lembra muito a questão da reanimação dos corpos mumificados no Egito, né? Mas nesse contexto das estátuas, você tem também esse rito de abertura da boca ou de lavagem da boca, que é o que torna os sentidos das estátuas ativos. É por meio desses processos que a estátua, que claramente é um objeto que não pode ver, ouvir e agir, ela passa a ser compreendida como um objeto que pode sim ver, ouvir e agir. Isso, claro, na compreensão de quem faz esses ritos. Mas na compreensão da crítica bíblica a essas imagens, esses ritos não funcionam, né? A coisa permanece sendo e nada mais é que matéria, e matéria moldada pelas pessoas que dizem que não é matéria moldada. E aí continua, né? Cortou cedros, né? O artesão cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, né? Então buscou madeira ali na floresta, permitindo que crescessem vigorosos entre as árvores da floresta. Plantou um abeto que a chuva fez crescer. Os homens o empregaram para queimar, ele mesmo tomou dele para aquecer-se, pôs-lhe fogo e assou pães. Então, parte da madeira é utilizada para fazer lenha, que é queimada sem nenhuma consideração de sacralidade, e parte dessa mesma madeira, da mesma origem material, é o que vai ser chamado de um deus, da presença real de um deus pelas pessoas que cultuam por meio dessa estratégia cultica, né, de mediação, usando estátuas. Então, o autor está num contexto polêmico aqui, com práticas que ele conhece de fora de Israel e que era praticada dentro também de Israel e de Judá, né? Como eu disse, a gente tem um testemunho de milhares de imagens que estavam em contextos domésticos ali em Judá, do 10º ao 6º século pelo menos, que é um período em que já tem rei em Israel, inclusive, né? Mas mesmo assim, esse monopólio cultico exercido pela corte real não era aplicado completamente, né? Assim como qualquer país vai ter a sua lei, mas tem pessoas desrespeitando a lei. Da mesma forma, você poderia ter uma religião oficial de Israel que as pessoas não seguem as suas próprias religiões tradicionais ou divergentes ou locais e por aí vai. E aí a crítica de Isaías se estende por mais muitos textos, né? E vários outros profetas também trazem críticas semelhantes, mas eu acho que é interessante isso, é quando a gente recupera essa cultura implícita daquele tempo, né? A cultura da adoração por meio desses objetos culticos, a gente tem mais uma visão habitada, né, assim, quase que concreta, você consegue enxergar melhor e perceber melhor como que os argumentos funcionam, por que Isaías está insistindo tanto nesse processo de produção do ídolo, e aí você entende que é justamente porque isso fazia parte, esquecer isso, fazia parte da produção ritual de uma imagem divina, né? A imagem divina não pode ser
pensada ou lembrada como uma produção humana, senão ela perde a sua eficácia, perde o seu encanto, né? Trazendo lá os termos do Weber, por exemplo. Então, é estabelecendo esse contraste polêmico que o autor de Isaías vai dizer, por exemplo, que o Deus de Israel cria enquanto os ídolos são criados. O Deus de Israel carrega o seu povo enquanto os ídolos são carregados pelo seu povo, né? Fisicamente são um fardo, é pesado de transportar de um lado para o outro. Os ídolos são invocados para salvarem os seus devotos, mas não fazem nada, enquanto que o Deus de Israel é quem tem de fato ouvidos para ouvir, olhos para ver e poder para salvar aquele que clama por ele, e etc. Então esse argumento teológico, por contraste, ele fica muito mais interessante, né? Dá para entender melhor o que está acontecendo ali quando você conhece esse repertório cultural que os leitores da Bíblia originais tinham, né? Porque viviam naquele mundo, e hoje a gente não tem mais, mas a gente pode recuperar isso por meio de estudos históricos como esse, né, e como as referências que eu vou deixar na descrição do vídeo, e como o curso também, Deus entre Deuses, que vocês podem encontrar na descrição do vídeo, e por aí vai, né, e em vários outros vídeos aqui do canal. Mas por enquanto o que eu queria compartilhar era isso, né, essa ideia de como se criava um Deus materialmente na Antiguidade, no Antigo Oriente Próximo. Espero que vocês tenham achado interessante, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!